Vem comigo, queridos alunos, professor Silvio Santos com vocês falando sobre biologia, né? A gente está aí dentro dessa ciência da natureza para o Enem, nessas eletivas aqui, e nós trazemos para vocês temas que são interessantes para você, de repente, se ligar para acertar questões sobre isso no Enem, tá bom? A gente visa aqui que você se dê muito bem de qualquer forma, mas o Enem é o nosso objeto, né? A nossa busca pelo que a gente pretende que você se dê muito bem. Afinal de contas, o Enem ele é uma porta para uma formação que você queira, né? Para a sua vida. E a gente está aqui para te dar esse apoio, tá bom? Então, professor Silvio Santos com vocês, a gente está falando sobre fisiologia, pessoal. Né? Lembra que eu já falei no início que fisiologia é o estudo do funcionamento do nosso organismo. Aí eu falei para vocês sobre sistemas, primeira aula, apontamos ali os conceitos, enfim. Na segunda aula que eu estava com vocês, eu já falei sobre a questão dos sistemas que caem mais no Enem, que é o respiratório, circulatório e o digestório, tá bom? Inclusive, sobre o sistema circulatório, procura aí no canal da Mediação Tecnológica, procura aí paródia sistema circulatório, que eu tenho uma paródia bem legal, eu faço essas musiquinhas, né, que fazem você aprender o assunto, o conteúdo de uma forma mais prazerosa, digamos assim, tá bom? Então pesquisa lá no canal da Mediação Tecnológica, entra lá, se inscreve, acessa o vídeo da paródia, presta atenção no conteúdo, acho que tu vai curtir, e já dá um like lá, curte, que vai ser muito bacana, tá bom? Então, a gente está começando um outro conteúdo agora, mas ainda dentro de fisiologia, tá bom? Vamos lá, joga na tela aí, por favor. Ainda dentro de fisiologia, a gente vai falar sobre respiração celular, que é um processo essencial para a nossa sobrevivência, não que os outros não sejam, tá, pessoal? Mas existem alguns processos que são cruciais ali para o funcionamento do nosso organismo. E temos a fermentação, que não tem a ver com a gente, com o nosso organismo, ou seja, nós respiramos, nós não fermentamos, entendeu? Só para você já começar a entender a diferença. A gente faz respiração celular, a gente necessita do oxigênio. Já na fermentação, não existe a necessidade obrigatória do oxigênio, tá bom? Então vamos lá. Respiração celular. Na respiração celular, a gente tem ela como o quê? Ela é o processo pelo qual as células ou a célula produz energia a partir da quebra de quem? De ligações carbônicas. Ou seja, as ligações carbônicas, quando são quebradas, elas liberam energia aí na forma de hidrogênio. Como assim, professor? Quando existe quebra, pessoal, da cadeia carbônica, especificamente aqui no caso da glicose, a gente tem, né, C6H12O6. Essa é a fórmula molecular da glicose. Tá bom, pessoal? Então, essas ligações carbônicas que estão presentes na glicose, aqui, ó, se bem que eu estou rabiscando demais já isso aqui, né? Vou apagar aqui, fazer de novo. Essas ligações carbônicas, pessoal, que estão presentes aqui na glicose, tá? Elas liberam, quando elas são quebradas, elas liberam hidrogênios, íons hidrogênios. E esses íons hidrogênios é que vão dar origem à formação do ATP. O que é o ATP? O ATP é a unidade energética do nosso organismo. Então, na respiração celular, a gente tem que 3 fases ou 3 etapas, digamos assim. A glicólise, tá? Que ocorre aonde? No citoplasma. A gente tem um ciclo de Krebs, tá? Olha aqui para mim, eu vou fazer isso aqui olhando, já que tem a animaçãozinha ali, já dá para dar uma destacada. Ó. A gente tem a glicólise. O que é a glicólise? É a quebra da glicose. A lise geralmente está associada à quebra. Então, glicólise, quebra da glicose, tá bom? Para começar a formação de energia. Ela vai acontecer aonde? No citoplasma. A gente tem o ciclo de Krebs, que é... esqueci desse detalhe. Ó. Ela ocorre no citoplasma e com relação ao oxigênio, ela ocorre na ausência de oxigênio, ou seja,
Nesse momento da respiração celular, ainda não é necessário o oxigênio. A glicólise ela ocorre sem a necessidade de oxigênio, sem a presença dele. Tá? Aí vem o quê? O ciclo de Krebs, que ocorre na matriz mitocondrial. O que é o mitocôndria, pessoal? A mitocôndria ela é uma célula, ela é um componente citoplasmático, ou uma organela, né? Você pode encontrar assim também o nome, que ela é tão importante, para você ter ideia, lembra lá complexo golgiense, lisossomos, aqueles vários componentes citoplasmáticos, tem a mitocôndria. A mitocôndria ela é tão importante que ela tem DNA próprio. Por aí você tira o quanto a presença dela é de luxo no nosso metabolismo, né? Ela é como se ela tivesse uma vida paralela própria ali. Então, o ciclo de Krebs vai acontecer na matriz mitocondrial, né? Que é o fluido que está internamente nessa organela, que é a mitocôndria. Então, o ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial. E a cadeia respiratória, né? Ou cadeia fosforilação oxidativa, né? Outro termo, aliás. Ela vai acontecer onde? Nas cristas mitocondriais, ou seja, citoplasma ocorre a glicólise e as outras etapas vai acontecer toda no espaço interno da mitocôndrias, tá bom? Então, por isso que a gente diz, quando a gente vai falar sobre a organela mitocôndria, a gente enfatiza que ela promove a respiração celular, porque é dentro dela que acontece a principal formação de ATP. E o que é o ATP, pessoal? É o que a gente chama de adenosina trifosfato, tá bom? Uma adenina ligada aí, ó, a 3 grupos fosfatos. E isso, pessoal, é a nossa moeda energética, ou seja, quando a gente forma energia nesse processo de respiração celular, a gente está formando moléculas de ATP. Quanto mais energia você gasta, mais ATP você está perdendo, entendeu? Por isso a gente costuma ouvir dizer que a ATP é a nossa moeda energética. Imagine aí que você tem um bolo de dinheiro e quanto mais coisas você precisa comprar, mais dinheiro você vai ter que gastar. A mesma coisa é o ATP para a gente. A gente produz o ATP, é como se ele fosse o dinheiro, mas se a gente quer fazer um determinado esforço, a gente tem que gastar ATP para fazer aquilo. Por isso, o nosso organismo precisa estar o tempo todo produzindo energia. Por isso é importante a gente se alimentar, por isso que é importante a nossa respiração, tá bom? Por quê? Porque é através desse processo que vai dar subsídios para o nosso organismo produzir essa ATP, tá bom? E no nosso caso, é a glicose que vai promover, é a partir da glicose que o organismo vai ser capaz de produzir a energia. E de onde vem glicose, pessoal? Carboidrato. A principal fonte de glicose são os carboidratos, tá bom? Arroz, pão, amido, enfim, tá bom? É daí que vem. Aí entra o processo digestório que vai retirar, lembra? Retirar do nutriente essas moléculas mais simples para transformar ela em outras moléculas através das reações químicas do nosso metabolismo, tá bom? Então, a glicólise, joga na tela aí, por favor, agora. A glicólise, que é aquela parte que acontece no citoplasma, vamos jogar na tela, diretor? Isso, aí. Diretora, me perdoe, é a nossa diretora. Glicólise, ela vai acontecer no citoplasma, tá bom? Como eu falei, sem a presença do oxigênio, tá bom? É um processo anaeróbico, tá? Por que é anaeróbico? Acabei de falar. Porque não vai oxigênio, o oxigênio não participa dessa parte. Anaeróbico quer dizer ausência de oxigênio. Se fosse aeróbico, aí sim teria oxigênio, mas como é anaeróbico, não tem, tá bom? Então, na glicólise, a gente já tem aí a produção de 2 moléculas de ATP. Tá bom, deixa eu... Isso, 2 moléculas de ATP. Ou seja, já tem produção de energia na glicólise, ainda muito baixa, tá bom? São usadas 4 ATPs na glicólise, mas como 2
foram liberadas para energia, né, ela produz mais duas, presta atenção, duas entram na situação e são usadas para quebra da glicose. E depois dessa quebra já gera 2 ATPs, então estão envolvidas 4 ATPs, mas como 2 são consumidas no momento da quebra, então vai sobrar 2, entendeu? Então, são 4 envolvidas, mas 2 foram usadas no processo. Então, sobra 2 ATPs, tá bom? Então, o saldo da glicólise, ó, você percebe que são 2 ATPs. E tem também a produção de NAD, pessoal. O que é o NAD? Olha que interessante, olha aqui para mim. O que é o NAD? O NAD, ele é uma molécula que, quando ocorre a quebra, né, da glicose, quando esses carbonos da glicose se rompem, eles liberam hidrogênio. Esses hidrogênios estão ionizados, eles estão enérgicos, eles estão energizados. Quem é que faz a captura desses hidrogênios? A molécula chamada NAD. Tem uma molécula chamada também FAD, mas ela só vai aparecer lá no ciclo de Krebs, tá bom? Então, ó, presta atenção, o NAD, ele estava aqui, sem o hidrogênio, ó. Quando tem a quebra da glicose, ocorre a liberação de hidrogênio e o NAD capta esse hidrogênio ionizado aqui com elétrons, tá bom? Então, nesse caso aqui, o saldo da glicólise já gera aqui 2 ATPs, 2 NADs e 2 piruvatos. O que são os piruvatos? São as 2 moléculas que vão se formar com a quebra da glicose. A glicose ela não é uma molécula C6H12O6, ela tem 6 carbonos. Quando ela se quebra, ela vai se tornar 2 moléculas com 3 carbonos cada uma. Então a gente vai ter aí, ó, o plano geral da glicose. A gente tem ali, a glicose vai ser quebrada. Opa, a mão aqui sumiu, foi uma mágica, né? A gente tem a glicose com 6 carbonos. No momento em que ela é quebrada, né, isso é usada energia para a quebra dela, você percebe ali que a ATP foi reduzida a ADP, tá bom? Isso é perda fosfórica, isso é perda de energia. Então, ó, ela gerou 2 moléculas com 3 carbonos cada uma, tá bom? Que vão passar por reações, liberando também hidrogênio, ó, o NAD, que está sem o H, agora ele é NADH. Agora você lembra que são 2 vias, o que acontece em um, acontece em outro, que vão resultar na mesma molécula, tá bom? Que vai ser o ácido pirúvico. Então a gente já tem aqui, ó, a produção também de ATP, ó, em cima e embaixo. Lembra que eu falei 4 ATPs, mas como gastou 2, né, o saldo é 2 ATPs, tá bom? Então, ó, ácido pirúvico com 3 moléculas de carbono, agora ele vai seguir para onde? Para a via do ciclo de Krebs. Mas antes disso, ele precisa se ligar a uma enzima chamada acetil, uma molécula chamada o acetil-CoA, tá bom? Essas 3 moléculas, esses 3 carbonos, eles vão, um carbono dele vai se perder em CO2, olha aqui, ó, tá além do meu limite isso aqui, tá bom? Mas tá assim, ó, tem o CO2, ele já perde um carbono, tá vendo que um CO2 tá se perdendo ali. Joga na tela aqui para eu rabiscar ali, é melhor. Então, vamos jogar na tela aí, diretora, isso. Você percebe aqui, ó, desses 3 carbonos, um se perde aqui, ó, ele vai embora. Aí agora ela só tem 2 carbonos. Esses 2 carbonos vai se ligar a essa enzima, que é CoA, formando uma molécula chamada acetil-CoA. Mas você percebe que aqui também já tem uma produção de NAD, já pega um hidrogênio aqui também, tá bom? Então, esse NAD vai ser transformado, vai ser usado na produção de ATP lá na frente, vai somando. Por isso que a gente vai colocando os saldos, o que sobra, o que gera cada reação dessa, tá bom? Então, essa formação do acetil-CoA, ela é uma reação intermediária entre a glicólise e o ciclo de Krebs. Então aí, ó, nesse caso aqui, a gente tem a formação de 2 NADs. Ah, professor, mas eu estou vendo só um NAD aqui. Sim, mas isso está acontecendo 2 vezes. Lembra que quando quebra a glicose, acontecem 2 vias, então tudo que acontece em um lado vai acontecer no outro. É que a
Aqui a gente está explicando só uma via, mas isso tudo está acontecendo na outra via também. Então, 2 NADs, é liberado 2 CO2, tá bom? Que é o gás carbônico, e produção de 2 acetil-CoA, tá? Que é essa molécula aqui, que é a responsável pela entrada desses carbonos na cadeia respiratória, no ciclo de Krebs, aliás, que vai para o mitocôndrio. Isso tudo aqui, pessoal, está acontecendo no citoplasma, tá bom? Agora, essa enzima, tá vendo ela aqui, ó? O acetil-CoA, pessoal, quando ele vem com aqueles 2 carbonos para o ciclo de Krebs, ele vai fazer o quê? Ele deixa esses 2 carbonos, ó, vou voltar aqui, lembra que ele tem, eu vou até apagar, lembra que ele tem 2 carbonos, vou apagar isso aqui tudinho, ó. Lembra que, tá vendo aqui que ele tem 2 carbonos, ó, 2 carbonos aqui, ó. Voltando para frente. Quando ele chega aqui, ele perde essa CoA e esses 2 carbonos vão se somar formando o citrato. Como assim, professor? Vão se formar. Lembra que o CoA trouxe 2 carbonos. Esse CoA vai deixar os 2 carbonos que ele estava com esse oxaloacetato aqui, ó, que tem 4 carbonos. Quando ele se soma, o 2 carbonos que veio com CoA, com os 4 que tem oxaloacetato, vai formar o citrato aqui com 6 carbonos. Entendeu? E o que acontece, pessoal? Olha que interessante. O que o organismo quer? O organismo quer formar energia. E essas energias, elas estão presas na molécula, nas ligações entre os carbonos. Então, o que o ciclo de Krebs vai fazer? Ele vai quebrar essas cadeias carbônicas e tentar, de alguma forma, tirar o hidrogênio que está presente nessas ligações. E é esses hidrogênios que são interessantes para a formação da energia. Tá bom? O carbono não vai interessar tanto para ele aí. Ele quer os hidrogênios ionizados que vão para a cadeia respiratória. Tá bom? Então, voltando. A gente tem, volta lá para a tela, por favor. A gente tem aí várias reações que vão acontecer, tá bom? Com a formação, a gente vai ter aqui, por exemplo, formação de H2O, tá? Formando o isocitrato. Você consegue perceber que aqui já começa, ó. Até aqui ele tem 6 carbonos, preste atenção. Quando ele começa a perder carbono, ó, aqui já foi um CO2, ele perde um carbono, gera um NAD. Olha que interessante, né? Quando gera NAD, automaticamente significa que está gerando moléculas energéticas, e isso vai servir para o ATP, tá bom? Ele agora tem 5 carbonos. Nessas novas reações, você percebe que ele vai formar outro NAD e perde mais CO2, ou seja, ele perde outro carbono, tá bom? Na reação entre o cetoglutarato e o succinil-CoA, a gente tem a perda de carbono. Já do succinil-CoA para o succinato, a gente percebe que tem uma reação intermediária com uma molécula chamada GTP, que vai formar aqui o ATP. Ou seja, já tem a geração de uma molécula também de energia já pronta no próprio ciclo de Krebs, tá bom? Tudo isso vai ser somado no final, pessoal. Essas reações vão continuando. Essa reação aqui, ela já não tem mais tanta força, vai liberar hidrogênios. Aqui já atua outra molécula, que é o FAD, que é a mesma função do NAD, mas é uma molécula menos energética. Ela também vai captar hidrogênio. Você percebe que ele está FAD sem um H e depois ele está FADH2. Então ele captou oxigênio, captou hidrogênio dessa reação. E, por último, tem aí a inserção, né, a produção de uma molécula de água, fazendo com que forme um malato. E esse malato, para se tornar em oxaloacetato, que ele vai começar de novo o ciclo, ele também tem uma perda de hidrogênio, ou seja, tem uma desidrogenase, e formando aqui um NADH também. Então a gente percebe que foram formados aí alguns NADs, um FAD e até mesmo um ATP durante esse ciclo de Krebs, tá bom? Então é aqui nesse momento que é o momento, digamos, mais importante da quebra, ou seja, aquela C6H12O6, que era a glicose, é nesse momento em que ela perde as ligações carbônicas, ou seja, as quebras dessas ligações vão gerando liberação de hidrogênio, e esse hidrogênio vai ser capturado pelas moléculas de NAD e FAD
E lá na cadeia respiratória, sim, agora esses NAD e FAD, eles vão ser transformados em ATP. Então, o saldo aqui do ciclo de Krebs são 6 NAD-H, 2 FADs, 2 ATPs. Aí eu te pergunto, deixa eu apagar isso aqui para falar melhor, né? Aí a gente vem aqui para o detalhe. 6 ATPs, ou 6 NADs, né? A gente tem aqui 1, 2, 3 aqui, entendeu? Ah, mas como assim, professor? Foi só 3, mas lembra que são 2 vias? Então, são 6. Então, tudo aqui você vai fazer em dobro. Aqui só tem um FAD, mas aqui tem 2 no ciclo de Krebs. Por quê? Porque isso tudo está acontecendo na outra via. Ah, só formou um ATP aqui nessa via, mas na outra também formou. A mesma coisa que está acontecendo aqui está acontecendo na outra. Então, liberou também 2 ATPs. E liberação de CO2. A gente tem esse aqui, a gente tem esse aqui. Foram 2, então multiplica por 2, porque na outra via está acontecendo a mesma coisa. Então, no caso, o ciclo de Krebs fez aí a captura de todos os do máximo de hidrogênio que ele pôde para dar continuidade ao processo. Então, a gente tem aqui a glicólise, né, com o saldo dela, que é 2 NAD, 2 ATPs e 2 piruvatos, que a gente viu lá na frente, lá atrás, aliás. Formação do piruvato, que tem aquela reação intermediária que eu falei, que vai gerar 2 NADs, liberação de 2 CO2 e 2 acetil-CoAs. E o ciclo de Krebs, que vai resultar em tudo isso. Então, a gente tem aí, ó, pessoal, 10 NADHs ao todo agora, tá? O saldo total, 10 NADHs, 4 ATPs, liberação de 6 moléculas de CO2, tá bom? E 2 FADs, tá bom? Então, esses NADs, agora vamos se ligar aqui nos NADs e no FAD. Esses NAD e FADs vão para uma cadeia chamada cadeia respiratória. É aqui, pessoal, que esse hidrogênio vai funcionar para alguma coisa. É por isso que o NAD e FAD estavam lá captando hidrogênios para trazer para essa cadeia respiratória. Porque é aqui que vai acontecer a produção de ATP de fato. É aqui que vai sair o resultado final. Esse NAD, ele vem aqui e deixa esses hidrogênios que ele estava carregando. Esses hidrogênios estão ionizados, esses elétrons, eles vão correr pela membrana através das proteínas específicas dessa membrana, citocromos, enfim, tá bom? E esse hidrogênio, ele vai ser empurrado para o ambiente externo, externo que eu digo da matriz, né? da matriz mitocondrial, tá bom? Ele vai ser jogado, assim, empurrado para fora. E você percebe que vai ficar muito hidrogênio lá fora, que é nessa parte aqui onde eu estou falando. Está um asterísticozinho aqui. Tá bom? Esse hidrogênio vai para fora e fica por lá se acumulando. Vai formando um gradiente de hidrogênio, que a gente chama. Essa energia, esses elétrons, ela vai correr nas membranas, pelas proteínas, né? E vai fazer com que esses elétrons, pessoal, eles energizem, tá bom? O oxigênio, tá? Ela vai se ligar a esse oxigênio que vai ficar energizado. E o que acontece? Essas moléculas de hidrogênio, elas vão voltar para dentro da matriz mitocondrial. No momento em que elas passam na ATP sintase, né, que é o complexo de síntese de ATP, que é essa molécula aqui, essa proteína, ela, digamos, é a principal molécula desse processo. Quando esse hidrogênio ele passa nessa proteína, ele vai potencializar energicamente essas moléculas de ADP que estão presentes no processo. Eles vão energizar mais, transferindo fósforo para ele, né, fazendo ela ficar fosforilada. Então, por isso é fosforilação oxidativa. Ela fosforila, então, que era ADP, vai formar ATP, tá bom? Essa ATP, pessoal, é o resultado final de tudo que a gente quer. E o hidrogênio, né? Porque o ATP foi formado pela energia que estava no hidrogênio.
Mas esse hidrogênio em si, ele vai se ligar ao oxigênio, formando moléculas de água, tá bom? Então, na cadeia respiratória, o que vai acontecer aí é a transferência de elétrons por essa membrana, tá bom? E os hidrogênios envolvidos, eles vão seguir para fora da matriz, mas depois eles retornam. No momento em que eles retornam, que eles passam por essa proteína, aqui acontece a energização do ADP, né, com adicionamento aí do fósforo, e o que era ADP, que é difosfato, passa a ser ATP, trifosfato, formando assim a nossa molécula de energia, tá bom? Então, a gente tem aí, isso foi a respiração celular. A gente tem aqui a fermentação. A fermentação é um processo bem menos... só para falar, tá? A respiração ela vai gerar ali cerca de 30 ATPs, 32, 34, vai ser nessa faixa, pode variar de acordo com a célula. Para você ter ideia, a fermentação ela vai formar só 2 ATPs, para você ter ideia, no caso, entendeu? Então, é um processo muito mais moroso e muito menos, rende muito menos. Então, a fermentação é o processo no qual a célula produz energia a partir da quebra de ligações carbônicas, a mesma coisa, tá? Existente na molécula de glicose. Ela vai quebrar o carbono. Ela vai quebrar a molécula de glicose para formar. Só que ela não vai usar oxigênio, tá bom? Então, basicamente, o que vai acontecer na fermentação é a glicólise, que é o mesmo processo que acontece... lembra da glicólise? É o primeiro processo da etapa da respiração celular. Vai acontecer aqui também. Só que vai gerar o quê? 2 ATPs, 2 NADs e um piruvato. Ou seja, acabou aí a fermentação. Mas ela tem a fermentação alcoólica e a fermentação lática. O que acontece, joga na tela aqui, o que acontece de interessante aqui é que você percebe que existe o NAD que vai capturar elétrons aqui, ó. Só que não vai mais acontecer nada depois da glicólise, no sentido de respiração. Não existe. Não, a produção de energia da fermentação ela acabou aqui. E esse NAD está energizado, só que ele não vai para a cadeia respiratória nenhuma. E é justamente esse processo de transformação do NADH em NAD, né, de volta, é que vai ser que vão gerar os processos de fermentação alcoólica, tá bom? E são promovidos aí pelas leveduras, que vão resultar no etanol e no CO2. E a fermentação lática, que vai acontecer, pode acontecer, por exemplo, também no nosso músculo, tá bom? Fazendo aí com que aconteça dores, enfim, quando a gente faz exercícios, tá? Mas isso aí precisa de mais tempo para te explicar. Então, uma questão aqui, ó, para acabar. Considerada uma das comidas tradicionais paraenses, a maniçoba também é um dos pratos principais do almoço do Círio de Nazaré, tradicional festa católica celebrada no segundo domingo de outubro em Belém do Pará. Mas o preparo do prato começa antes. São vários dias cozinhando esse almoço especial. E que a maniva, a folha moída da mandioca, é o principal ingrediente da maniçoba e costuma ser cozida por 1 semana. É isso mesmo, pessoal. É uma comida famosa acaba-gás, essa daí. Antes de ir para a mesa. Tantas horas de cozimento são fundamentais para eliminar o risco de envenenamento da planta. O princípio tóxico dessa planta é o ácido cianídrico, HCN. Sua ingestão ou mesmo inalação representam sérios perigos à saúde, podendo ocorrer casos extremos de envenenamento. Então, o ácido cianídrico contém o grupamento ciano, que tem alta afinidade com íons metálicos. No organismo humano, liga-se ao ferro. Ele vai se ligar ao ferro de enzimas citocromos. Citocromos são aquelas enzimas, aquelas proteínas que ficam na membrana na matriz mitocondrial, tá? Na crista mitocondrial, por onde vão passar os elétrons e o hidrogênio, que eu falei lá na cadeia respiratória. Então, esse veneno ele vai se ligar ao ferro dessas enzimas, nas cristas mitocondriais. Ao bloquear a ação desta enzima,
pode levar o organismo à morte. O ácido cianídrico se decompõe durante o cozimento prolongado, o que justifica o longo tempo para preparo dos pratos que tem a maniva como principal ingrediente. Ou seja, se esse veneno atuar nessa proteína, ele vai inibir o quê, pessoal? Ele vai interromper a transferência de elétrons da cadeia respiratória, tá? Então é assim que esse veneno vai acabar causando aí o envenenamento ou até mesmo a morte de quem consome esse tipo de comida mal preparada, digamos assim, tá bom? Então, para você fazer agora, uma dica legal, faça um mapa mental com os nomes das estruturas de cada sistema. Então, a gente falou sobre sistemas, de uma forma geral. Quero que você faça um mapa mental, gaste esse tempo aí, né, procurando desenvolver essa atividade, tá bom? Um mapa mental com os nomes das estruturas de cada sistema. Nós temos respiratório, circulatório, digestório, enfim, endócrino, tem um monte, tá bom? Dá uma pesquisada e faz um mapa mental pra gente. Espero que vocês tenham compreendido, pessoal. Pouco tempo para muito assunto, mas é isso aí. A gente está aqui para contribuir. Vamos para cima. É nóis. Até a próxima.